Olá, eu sou Kelly, aluna do Colégio Estadual Jorge Amado, e estou aqui para fazer um trabalho do ProMI, com o intuito de conhecer melhor a história da emancipação de Guajeru, que completará 30 anos no dia 25 de novembro. Passarei agora a palavra para minha colega Laila, que estará entrevistando o senhor Raul Nunes. Boa tarde, senhor Raul. É um prazer falar com o senhor sobre um assunto tão importante que é a história da nossa cidade. Então, a pergunta é que sabemos que o senhor, como um antigo morador da nossa cidade, foi vereador quando a cidade ainda pertencia a Condeúba. E o que levou a desejar a emancipação? Bom, olha, eu fui vereador em Condeúba por interesse do distrito. Sempre eu como comerciante, mexia com muita gente, via o sofrimento do povo. E tendo aqui o final João Coutinho como vereador, mudou daqui, achou que eu devia ficar no lugar dele, como ele disse. Olha, te vendo a minha casa, toma conta do meu povo. Aí me levou a continuar como vereador, mesmo sem remuneração nenhuma, mas em benefício do povo, né? Que eu fui vereador por 2 mandatos em Condeúba. Ok. E como que a população reagiu a esse acontecimento? De emancipação ou de... Sim, da emancipação. Como a população reagiu sobre essa luta? Olha, nos anos 70, eu fiquei na oposição em Condeúba. Aí veio o interesse de desligar de Condeúba, mesmo por causa do pouco caso que Condeúba fazia a Guajeru. Então comecei lutando sozinho, primeiro no começo, lutando como vereador, escrevendo carta para deputado, pedindo a ajuda do deputado, e o deputado negava, esse deputado que era ele Correia, não é? Então, mas eu não desisti não, continuei na luta, não é? E os anos 70 e aí vem os anos 80 e até chegou o tempo. Ok. E quais ações, aquelas providências que tiveram que ser tomadas até chegar a essa conquista? Olha, depois da publicação do Diário Oficial de Guajeru, eu achei em Capulé, encontrei o Diário Oficial que falava o que necessitava, o que precisava para criar um novo município. Então, eu vendo que dava, a população dava para ir à área de terra, que tudo isso, as providências eram essas. A área de terra, a população, as casas, tudo tinha que ser contado, né? Eu me lembro a área do município, eu não me lembro quanto foi que a gente tomou essa providência. Agora os moradores tinham
9 mil no censo de 70, tinha 9.620 habitantes. Então, nos anos 80, já dava isso, não é? Então, as providências é essa. Você tinha que tomar conhecimento da renda do município, a área do município e também as casas. As casas, eu fiquei me lembrando, 200 casas. E foi difícil para nós conseguir essas 200 casas porque não dava. Quem contou, quem me ajudou a contar foi o finado Marcelino Meira. Marcelino que me ajudou a contar as casas. Nós completamos até, vocês acho que não conheceram, ali tem aquela gamelete subindo para a posse. Tinha uma casinha desse tamanho, nós não teremos não. Nós completamos. Certo. Com essa casinha lá, completamos 200. Aí então depois que eu recebi o diário oficial, eu fui em Codeúba conversar com o advogado, doutor Oswaldo. Mas nós da oposição, ele era meu companheiro e o prefeito era outro, do outro grupo. Então aí o doutor Oswaldo disse, não, pelo o que diz o diário oficial, o Guajeru já tem direito municipal. Só que eu não posso tomar essa providência não, porque depende do prefeito. Depende de Antônio Terence, né? Aí, e agora? Mas ele é adversário, mas Antônio Terence. Aí, eu fui e convidei a Leovaldo, que até esse ponto eu estava lutando, mas não havia Azeredo e a subir Azeredo. Meus companheiros não fizeram parte da não devo falar o nome, né? Então, os companheiros do meu grupo, a princípio, não fizeram parte. Aí então, porque precisava falar com o Antônio Terence, o prefeito, aí eu convidei a Leovaldo, né, para juntar comigo, para ver se nós criávamos um município. Ele aceitou de boa vontade. Ele era meu adversário, mas aceitou que nós começamos a luta juntos, já era os anos 80. Né, já era os anos 80. E aí, Deus ajudou que chegou o ponto. Mas é difícil, demoramos muito, lutemos muito. Foi 13 anos de luta, até os anos 80 eu lutava, eu era uma andorinha fazendo, não fazia melhor. Seu Jovilino, eu fui, chamei Jovilino Martins, fui em Ibitira, porque o ex-prefeito lá queria emancipar Ibitira, que até hoje não tiveram esse direito, não é? Para ele me dizer o que precisava. Falei Jovilino Martins, Luiz está vivo aí ainda, aí a gente foi de Ibitira e consultar o que ele precisava. Né? E aí a gente continuou. E aí a Leovaldo foi, veio a eleição de 82, a Leovaldo lançamos a candidatura de vereador lá em Codeúba. Né? E aqui, mas como prefeito lá em Codeúba. Aí lutamos juntos fazendo a campanha para prefeito de Codeúba e para o plebiscito já. A gente saía no campo já fazendo a campanha para o prefeito, para prefeito e vereador e o plebiscito já, pedindo para ela. Entendi. E na sua opinião, o que mudou em Guajeru desde esse acontecimento, desde essa emancipação? Basta você ver aqui. Minha filha, eu que vivi de mais de 30 anos, de 55 a 85, 30, né? 30 anos, né? Num distrito, como você vê aqui, eu te mostrei aqui, quando um posto médico fica fechado 3 anos, você vê o que sofreu o povo do distrito, o que sofre. Viver num distrito é a coisa pior que existe, não é? Como a gente vê ainda muitos outros estados, aí, ou aqui, tá, às vezes na Bahia mesmo, alguns distritos grandes, sujeitando a verba que vem, como vocês têm conhecimento, a verba vem pelo número de habitantes, não é? Então, quando eu ficava com a verba, quando eu tinha 2 ambulâncias, o povo aqui não conhecia as ambulâncias, até 85, ninguém conhecia uma ambulância aqui quando eu. Então mudou muito, falta muito de Guajeru.
principalmente vocês novos, querem muito mais, mas tem muito, graças a Deus. Tem alguma coisa já a mais, não é? Como a saúde, a educação, melhorou muito. Meus meninos mesmo aqui, ó, desde eu só fazia a quarta série, que tinha que ir para Caculé, estudar aqui de Caculé, né? Mudou muito, melhorou muito. E quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou, a população enfrentou para acontecer, para que isso acontecesse? Não, a população foram muito cordeiro, muito bom. O pessoal aceitou. Teve adversário. Né? Teve pessoas adversárias não, terminando voltaram, mas não queriam uma situação. Você acha que convém falar quem é, não, né? Mas se o senhor quiser mesmo falar, consegue? Bom, é bom não falar, né? Mas Sim. eu tinha um grupo aqui de meus adversários que não aceitavam, não. O próprio Antônio Terence, como prefeito, diz, olha, eu não posso ajudar vocês. Me chamou lá. Depois que eu convidei a Geovaldo, juntei com a Geovaldo, nós fomos lá conversar com ele. Aí ele disse, eu não posso ajudar vocês porque meus companheiros lá que lutam mais eu são contra a emancipação. Então eu apoio, mas não ajudo. A dificuldade foi essa. Que o prefeito não ajudou em nada. Nada. Ele, para dar o óleo, foi preciso eu pegar meu carro, ele disse, eu dou o óleo, mas você traz a nota fiscal para a prefeitura. Né? Aí eu, então, fui em Caculé, peguei o óleo, a gasolina, tudo. Foi a única coisa que ele deu, mas assim, com a nota da prefeitura, que nós tínhamos direito também, né? Direito que eles tinham no abastecimento dos carros, nós também tínhamos. Né? Então ele não ajudou em nada. Mas ele mesmo disse que não ajudava, que ele apoiava, mas não ajudava. Porque que ele tinha esses companheiros que eram contra. Né? Em algum momento, senhor Raul, o senhor pensou em desistir? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nunca pensei em desistir. Mas eu tive companheiro, candidato a vereador, embora não foi eleito, mas foi candidato a vereador, falou para mim, diz, olha, eu não gasto um palito de fósforo riscado com a emancipação. Mas isso não fez eu te esquecer, não. Procurar outra ajuda, né? Os companheiros mais que tivemos, como de Assis, não é? De Assis, o final de Assis, Betinho ali, Leordino, tudo fez parte, tudo ajudou, não é? Juntou comigo e a Geovaldo, que engrossamos o grupo, foi engrossando o grupo, né? Aí, então, o caso do começo, para voltar atrás, mas eu vou contar. Meu deputado era Hélio Corrêa, já por 2 ou 3 mandatos que eu fazia campanha para ele. Então eu, com o diário oficial, cheguei quando eu dia que inaugurou a energia lá, e o Banco do Brasil, o governador Antônio Carlos Magalhães estava lá. Eu não fui convidado no palanque, porque o prefeito era meu adversário, mas eu fiquei no pé da escada para conversar com ele, com o deputado. Aí quando ele desceu, eu falei, olha, eu quero conversar com você. Ele disse, mas eu vou acompanhar o governador até lá no aeroporto e depois nós conversamos. Tá bom. Aí chegou em frente ao ginásio, às vezes eu estou tomando muito tempo. Não pode falar. Aí chegou em frente o ginásio, eu encontrei ele, estava ele rodado assim, uns 4 ou 5 companheiros rodados assim, aonde eu cheguei. Aí ficou o doutor José de um lado e ele do outro, botou a mão no meu ombro, tanto ele como o deputado. Aí o doutor José, um homem muito sério, pessoa boa, o doutor José falou, Hélio, vou te perguntar uma coisa, quero que você me responda com sinceridade. Ele ainda disse assim, quer que eu responda como homem ou como político? Ele disse, eu quero que você responda como homem. Guajeru tem ou não direito de emancipar? Ele disse, quem disser que Guajeru tem direito de emancipar é mentiroso. Aí Zé Porto, doutor Zé Porto, estava encostado com um carro, dentro do carro. Era meu amigo também, Zé Porto, advogado, depois juiz. Aí eu fui mal educado porque eu não pedi licença, eu tirei saí da mão deles dois, tanto o doutor José como o Miguel, encostei no carro, falei para Zé Porto, eu digo, Zé Porto, ele acaba de me dizer que o Guajeru não tem direito de emancipar não. Aí Zé Porto botou a cabeça fora e falou, quem disser que Guajeru tem direito de emancipar é mentiroso.
Ele disse, mentiroso é ele, vou procurar um deputado para ajudar vocês a nosso trabalho. Que foi a dificuldade que você perguntou. Aí então arrumou Nauma Alcântara. Veio em Caculé, aí a gente foi lá. Foi eu, Ariovaldo, Betinho e Leordino. Parece que foi mais. Aí a gente foi lá, acertou com o Nauma Alcântara. Ele ainda disse para mim, diz, olha, se Guajeru saindo de Condeúba, tirar o direito em Condeúba cidade, então aí não, qualquer deputado derruba o projeto. Eu digo, não, conheço Condeúba, lhe garanto que não atrapalha nada Condeúba, que eu sempre vivo em Condeúba, passo semana lá já há 6 anos, tenho certeza que não atrapalha não. Mas nisso, ele vai, sofre um acidente, morreu ele, aí em Itapetinga. O Henrique Brito, que era o pai de Sérgio, e o candidato a governo, eu esqueci o nome dele. Clériston Andrade. Morreu os 3, mas morreu mais 1 ou 2. Mas os que morreram foi Clériston Andrade, candidato a governo. Nauma Alcântara, que tem o nome da rua aqui, eu pedi para colocar o nome dele. E Henrique Brito, os que morreram nessa coisa. Aí então agora como é que faz? Quando o deputado morreu. Apelamos para Luiz Cabral, era deputado de Doutor José, não era nosso ainda, nosso deputado era normal. Aí então Zé Porto aconselhou, disse, fica com o Luiz Cabral, que é um deputado novo, amigo de Antônio Carlos, e não é? Então fica com o Luiz Cabral. E que aí fomos à luta. Na luta, Luiz Cabral foi muito capaz, ajudou nós demais, até que Deus ajudou que realizamos o sonho nosso, né? E veio o plebiscito. E como que Condeúba reagiu assim que o senhor começou a mobilização para que Guajeru virasse cidade? Aí já é o contrário, que meus companheiros de meu grupo não queriam que nós emancipássemos. Não batia duro, não, mas não queria. Já o prefeito atual sempre perdeu a política aqui para mim, para meu grupo. Então, ele era favorável, que era Antônio Terence. Agora, os meus companheiros não queriam não, né? Mas o doutor José é um sério, ele está dentro da política, ele, até o dia que a gente foi ver o resultado da votação dos deputados, ele foi eu, Maurinho e Arialvaldo. Aí lá já tinha sido votado por 2 vezes, só estava uma votação para né? Aí eu estou todo cheio de vida. Certo. E em relação ao plebiscito, um momento histórico em que a democracia falou mais alto, quando o sim do povo teve a sua força, como foi organizado, quem teve à frente, como se deu essa comemoração? À frente mesmo da luta foi eu e Ariovaldo, né? Para cuidar do plebiscito. Até eu mesmo, para fazer a feira, naquele tempo ainda dava de comer os eleitores, né? Fazia a cozinha. Aí então, a gente foi para colher. Não tinha dinheiro, dinheirinho, mas era pingado, né? Era, o doutor José mesmo me deu uma ajuda, Paulíbio também, e Fula, a menina conheceu, Fula também ajudou, né? Algumas pessoas ajudou, muita gente nossa aqui, um dá R$10, outro dá 50, não é? Ele lá e para transportar os eleitores foi também a ajuda de Condeúba, não dos políticos. Foi Fula, nos deu o caminhão, Irene, Capulé, Luiz nos deu o caminhão, né, para transportar os eleitores. Né? E a cozinha, a gente fez uma feijoada, aonde o pai de Luciano foi quem fez a feira mais eu, Chico Louro, mas eu e a Leovaldo. Fez a feira, mas nós ainda pegou um bocado de carne, que ele tinha o açougue, ainda nos deu um bocado de carne para ajudar eles.
E aí, e não houve oposição, não. Votinho, coisinha, né? Coisinha, né? A maioria foi tudo favorável. Até mesmo, como eu te disse, pessoas que eram contra no princípio, mas no fim terminou, nós juntou com nós. Né? Assim que foi publicada a criação do novo município, quais as providências que foram tomadas quando Guajeru virou cidade? Quais foram as providências tomadas? Depois do plebiscito. Isso. Depois do plebiscito, ficamos abandonados por Condeúba. Abandonado. Não recebeu mais nada de Condeúba. Mal sofrimento. Até um ano depois é que podemos criar, fazer a eleição e começar o desenvolvimento de Condeúba. Mas foi difícil. Toda a vida foi difícil ficar com Condeúba, e mais difícil foi depois do plebiscito. Né? Aí era prefeita, está viva ainda, não morreu não. É de diabo, está viva ainda. Né? Entendi. Pois é. Uma curiosidade, senhor Raul. O senhor foi vereador numa época em que não era remunerado. Isso muito nos impressiona. E qual foi o seu interesse em trabalhar sem receber? É como eu te disse, eu sou de uma família muito pobre, sei o que é sofrimento. Então, sabendo, ver um lugar desse, de sofrimento do povo, minha filha, quantas vezes eu fiz vaquinha assim, para levar um doente em Caculé, em Conquista, em Grumado, até mesmo em Conquista. Então, isso aí faz com que a gente tenha interesse pelo povo, não é? Graças a Deus, eu não sei, isso é coisa que parece que é Deus que dá a gente. Você trabalhar, como eu já li, naquele tempo a reunião não era como hoje, que é uma vez por semana, não. Era segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todo dia tinha reunião. Eu ia para lá terça-feira, não é? Às vezes segunda, mas às vezes terça, ficava até sexta-feira. Eu não sei o que me levou a trabalhar de graça assim, não, né? É sociedade, né? Você faz parte da sociedade, então a pessoa, o político lhe convida. A política, diz Sarney, que a política só tem uma porta, a porta de entrada, e isso leva a gente a participar de uma coisa que está prejudicando a gente. Não é? Mas levou eu a fazer isso. E que eu tenho orgulho, tenho alegria de ter feito difícil. Eu não tenho impedimento, não. Né? Também tenho umas qualidades a política. Se eu não entro na política, eu não tinha educado meus filhos. Que é a coisa mais preciosa que eu tenho. A coisa mais importante é que tem a família, né? Então, se eu não faço parte da sociedade, eu não tinha levado, não tinha escola aqui. O que acontecia? Era meus meninos iam ir para São Paulo, outro para outro campo, não era? Mas porque eu fiz parte da sociedade mais alta um pouco, Deus me deu esse interesse de levar meus filhos para a escola. Né? E eduquei todos, graças a Deus. Embora não deu para as milícias, mas deu começo, né? Entendi. Alguma coisa que o senhor queira colocar, senhor Raul? Acho que tá bom aí, não tá não? Tá. Se você vê que tá pronto. Pois é. Qual foi a alegria que o senhor sentiu, assim, no dia do plebiscito? Ou isso tu não pode nem pensar. Não é? Você sabe o que é sair do sofrimento, da maneira que eu estou lhe dizendo que a gente sofreu aqui no distrito e que está aprovado aqui, fica 1 ano, 3 anos um posto médico fechado, sem médico, sem nada. Não é uma alegria muito grande para a gente. É ver outra coisa também que eu vou te falar, é ver o SES desenvolvendo, como eu lhe disse. Aqui, quando nós demonstramos Guajeru, estava começando a 8ª série, mas antes, no tempo de meus filhos, só tinha 4, não é? E hoje eu vejo vocês têm um prédio bom, uma sala boa, não é? Tem
professores bons, graças a Deus, estão desenvolvendo. É uma alegria para a gente, é uma maior alegria que eu tenho. Quando eu entro naquele colégio ali, é uma alegria muito grande para mim. Né? Eu não tive esse direito, não é? Mas que estou vendo os outros ter esse direito de estudar. Não é? E mais. Obrigada, senhor Raul, por responder a nossa E aqui, dúvida. se vocês quiserem ver os documentos que tem aqui, ó, de Vasco Neto, que nos ajudou também muito, Vasco Neto. Isso aqui não, aqui é uma requisição de material, né? E tem as cartas aqui de deputado Vasco e deputado Luiz Cabral. Vasco era deputado federal. E Luiz Cabral era estadual. Nós vamos réia. Pessoal, É de Cabral e essa aí é de Cabral, né? de quem é essa carta? Luiz Cabral, deputado Luiz Cabral. Foi quem nos deu a emancipação. O governador era João do Val Carneiro. Né? Aqui é João do Val, aqui é Vasco Neto, tem uma deputado Vasco Neto. Também de Vasco, são umas 3 aqui de Vasco Neto. Não estou tirando tudo embolado. Ah, moça, ficou aqui. Vasco Neto, tá aqui o nome. E essas cartas, ela fala do quê? Ele assim, fala, em geral? sobre mesmo a emancipação, como é que estava a situação, não era? Às vezes a gente estava com pressa, ele disse que não tinha jeito, eu ainda fiz uma brincadeira com ele, eu disse, mas moço, mas ele não pode fazer o que quer com o que é da gente, porque ele tinha o grupo completo, governador, deputado federal, estadual. Ele disse, não, mas não pode, tem que esperar pelo o Tribunal Eleitoral, né? E é isso, Raul, tem alguma coisa mais a colocar? Às vezes deixa de vir na memória da gente, tem tudo o que falar, Né? mas era isso, né? Então, tá certo. Obrigada por responder as nossas perguntas. Foi um prazer. Eu que agradeço vocês, viu? Agradeço vocês ainda valorizaram um velho igual eu, né? 82 anos, muito obrigado. Eu que agradeço vocês. E agradeço também por ter lutado tanto pela cidade, que hoje nós podemos cuidar e tal. É isso, obrigada. Deus ajuda que vai crescendo mais, desenvolvendo mais. Quando a gente recebeu a primeira posse, foi o doutor Zé Porto que deu a posse. Ele era juiz de Condeúba. Ele fez uma brincadeira que nós rimos muito, ele dando a posse para o vereador, ele não falou. Deus que abençoe vocês, que vocês cresçam igual conquista. Também nunca mais veio aqui. Depois, a única vez que ele veio aqui, vai fazer 30 anos no ano que vem, né? Ele veio aqui, foi na posse de prefeito, né? E lembrando, então, você pergunta se quer colocar mais alguma coisa. Às vezes, menino, eu fico assim, horas eu estou só. Eu penso assim, tanta luta que Geraldo Porto teve e morreu sem ver o que eu estou vendo. Napoleão Rocha e assim mais outros, né? Que lutaram muito por aqui e terminando não viram o que eu, graças a Deus, estou vendo. Guararão crescendo, desenvolvendo, nosso povo desenvolvendo. Né? Agora eles não tiveram esse direito. E quem foram os primeiros vereadores que a cidade de Guajeru mesmo já teve? Depois de Guajeru ou antes? A primeira Câmara antes, foi formada. Bom, antes da criação de Guajeru, o vereador foi João Coutinho, que era proprietário dessa casa. João da Silva Coutinho. Zé Gonçalves também foi vereador em Condeúba. Compatulim foi vereador sem remuneração. Diocleciano Sobrinho também foi vereador em Condeúba.
E a Câmara aqui eu não vou lembrar para te dizer, os vereadores não, é difícil. Foi eu, Zé Gonçalves, Antônio Martins, Antônio de Napoleão, Zé Cambuçu. É difícil lembrar. Nove assim, não estou lembrando não, eu lembrei desses, né? Tá certo. O vereador, primeira Câmara, né? Então tá bom, seu Raul, obrigada de Não, novo. obrigado a vocês. Eu agradeço muito a vocês, viu? Muito obrigado a vocês. Viu? Que Deus abençoe vocês, que desenvolvam o Guajeru dia a dia. Me interessei por saber da emancipação da minha cidade e nunca me interessei também em saber as pessoas que estavam envolvidas, mas depois do trabalho eu vou conhecer o que foi, o que está sendo agora. Foi uma conquista muito importante para a gente e, como o seu Raul já disse, deve estar sendo muito importante também para ele ver que a gente está assim, agora desenvolvendo a nossa cidade, que pessoas que lutaram por isso não conseguiram ver o que ele está vendo, que a gente pode continuar. Então, de qualquer forma, é muito importante para mim e para todo mundo. Para mim, esse trabalho foi de suma importância, pois através dele eu pude conhecer melhor a história da minha cidade e as importâncias que esse plebiscito teve para Guajeru. Eu, como cidadã de Guajeru, achei muito interessante. Eu achei muito interessante esse trabalho, que eu não conhecia minha cidade, como ela se formou. Eu sabia dessa história, que ela era de Condeúba mandava pra cá, mas aí depois, agora que eu descobri como foi essa luta, como tudo aconteceu, por que pessoas lutaram para conseguir essa vitória para Guajeru. E eu também, é muito interessante porque para a gente continuar fazendo o que o povo fez, lutar por Guajeru, fazer uma cidade melhor e também fazer uma sociedade que todo mundo tenha direitos. A Guajeru sempre avançar para frente e continuar avançando. O senhor participou da luta pela emancipação a convite do senhor Raul Nunes, o qual já vinha buscando por isso. Qual foi a sensação no momento da conquista, quando o sim do povo bradou forte? Foi uma vitória muito importante. Assim, às vezes a gente, quando luta por uma conquista, e quando essa conquista é muito difícil, então essa vitória foi muito, o povo se for para a rua, se gritaram, se bateram panela, manifestaram e deram o grito da vitória, que foi um grito muito importante, que é o grito da emancipação. Isso, obrigada. O senhor foi o primeiro prefeito. Quando eleito, quais foram suas medidas prioritárias? Saúde e educação foi as duas em primeiro lugar, né? Porque Guajeru não tinha nada, era distrito, não tinha nem como se trabalhasse, porque encontrei uma galeota, que é esse carrinho de mão, encontrei uma vassoura bem já acabada e uma pá, que é o que tinha a prefeitura, varria a rua. E não tinha mais nada. E aí a gente teve que conquistar dia a dia, aos poucos, com muita economia, em busca. A primeira prioridade da gente na época, saúde, que Guajeru não tinha como o pessoal era atendido na área de saúde, e também a área de educação, porque nós só tínhamos primário, naquela época que só estudava até o 5º ano, e aí imediatamente nós tivemos que tomar as providências de criar o primeiro grau e depois criar o segundo grau, que é o ensino médio, que é o ensino médio. E o magistério, antigamente na época se formava em magistério aqui, né? Então fizemos logo isso imediatamente, tivemos que instalar posto médico, buscar médico, e a primeira prioridade foi essas duas prioridades, em primeiro lugar. Certo. E que avaliação o senhor faz desse transcorrido 30 anos após o plebiscito? A gente perdeu muito, teve um período que nós perdemos muito.
onde teve algumas administrações que foram muito má, e em vez de construir Guajeru, às vezes destruíram. E Guajeru não cresceu, mas felizmente teve alguns mandatos que foi muito importante para Guajeru, como o atual mandato que nós está sendo muito bem atualizado, bem conquistado, busca de muita coisa para Guajeru, muitas marcas, muitas que o que nós tinha há 20 anos atrás. A gente só tinha uma Patrol que eu comprei quando eu fui prefeito. A única marca que tinha comprado no período de 20 anos só foi uma Patrol, nesse período, quando eu fui prefeito, há 20 anos atrás. E outros prefeitos que passaram por aí não conseguiram comprar nada. Mas, felizmente, o prefeito atual agora está buscando, junto com o governo federal, o governo estadual, e nós já temos hoje uma equipe muito grande de máquinas, já está construindo o nosso município, está refazendo novamente. Então, houve perca, mas ganhamos muito. Guajeru desenvolveu, foi muito importante a emancipação. Certo, senhor Erovaldo, obrigada por responder nossas respostas. Só isso. Obrigado. Luta pela emancipação de Guajeru. A senhora considera que tenha valido a pena? Sim. E quais as melhorias que isso trouxe? A melhoria que foi, às vezes, de ser município, passou a ser cidade, né? Então ele desmembrou de Condeúba. A sede própria aqui, em vez de ser em Condeúba, que primeiro quando a gente queria resolver o negócio, seria em Condeúba, né? Que era a sede, porque aqui era município. E agora aqui já passou a ser a cidade. Não sei se é isso bem que vocês querem. Isso. E aí falar da gravidez? Se a senhora quiser colocar sobre a sua gravidez, a senhora estava grávida na época? Não, nasceu na hora. Na hora? Ana Paula, na hora que vinha o aviso de Condeúba, o pessoal soltando foguete e tudo. Aí a Carla nasceu essa hora. Certo. O povo de Guajeru, no ano de 1984, demonstrou senso de cidadania e participatividade ao dirigir às urnas o plebiscito para decidir e assumir os rumos da recém-cidade criada. Que análise a senhora faz sobre a sociedade atual? Depois do plebiscito, como a senhora analisa a sociedade? Eu só sei que tem melhoria, agora eu não sei usar assim, as palavras certas, assim. Muita coisa mudou desde a emancipação. Mudou tudo. O prefeito aqui era de Condeúba, aí ele passou o seu daqui. Agora quem tem muito para falar é o pessoal que foi para a zona rural pegar aqueles abaixo-assinados, que foi Ney, foi Gidados, foi Gilmar, foi esse povo tudo. Eles iam de bicicleta, de cavalo. Porque para passar a cidade tinha que ter um número da população certo, que eu não sei quanto que era. Então tinha que provar, tinha que ser registrado em cartório, foi seu filhozinho que registrava. Eles iam para a zona rural, pegavam a assinatura do pessoal, aí naquela época seu filhozinho trabalhava no cartório, morava na posse, eles tinham que ir lá para reconhecer firme aquela coisa lá toda. Entendi. Eu não sei se é bem isso não, mas... Tá certo. Obrigada por responder nossas perguntas, tá bom? De nada. A mudança teve muito. Não tinha água encanada e tal. Depois que foi emancipado, que foi. Pois. A educação não era plebiscito. Antes do plebiscito e depois. Melhorou a educação. Antes a saúde também não tinha assim um atendimento que tem hoje, né? Antes de emancipar, entendeu? Antes da emancipação. Eu acho que mudou muito, né? Porque antes era muito mandado por Condeúba. Então a coisa era mais. A saúde era mais, nesse tempo era mais. Então, se você precisasse de médico, você tinha que ir em Condeúba. Às vezes a gente usava, não tem farmacêutica para passar medicamento. Então não tinha médico aqui. Porque no médico era mais difícil, né? Mas tinha aquele menino de Oiô, trabalhou aqui muito tempo também, né? Tinha farmácia aqui, passava remédio, né? Aquele farmacêutico muito. Então tá bom, obrigada. Agora depois era
A educação, antes e depois. Eu vou falar uma palavra, o senhor fala o antes e o depois. A educação. A educação mudou bastante. Melhorou muito E a saúde? também. Comércio? Também. Como era o comércio, assim, se precisasse de alguma coisa tinha que buscar lá em Roberto? Tinha que comprar fora. Ultimamente, a gente. Hoje tem vendedor que vende a gente em casa, entrega em casa. Tudo facilitou. A mudança é muito grande. E sobre as tradições culturais? A cultura, Sobre as tradições culturais. infelizmente, hoje diminuiu bastante, né? O povo não quer trabalhar mais, Foi acabando? né? Então as coisas mudou muito. Antigamente todo mundo trabalhava, tinha suas roças, né? Hoje há alguma pessoa que tem suas roças. Quando planta é só um trechozinho pequeno. E tipo uma folia de reis? Como que era antigamente? Era melhor do que hoje também, né? Tinha mais. A tradição era outra. Hoje diminuiu bastante. Quase não se tem, né? Diminuiu bastante mesmo. As relações familiares? As relações familiares? Relação com a família, assim. Mudou bastante também para mais. Antigamente era muito parado. Hoje liberdade está até muito, tá até demais. E o transporte? Mudou bastante também, muito, incomparável. Porque naquele tempo nem tinha. O transporte era normal, boi. Hoje, até para as fazendas tudo tem carro, tem moto, melhorou bastante. Então tá bom, obrigada. Testemunha da luta pela emancipação de Guajeru. O senhor considera que tenha valido a pena? Sim, que já valeu, ué. Como que não valeu? Porque aqui não tinha água encanada, não tinha luz, não tinha nada. E a melhor coisa que veio para aqui foi essa emancipação aí. Certo. E quais as melhorias que isso trouxe? Várias delas. Várias aqui. Segunda pergunta. O povo de Guajeru, no ano de 1984, demonstrou senso de cidadania, participatividade ao dirigir as urnas quando do plebiscito para decidir e assumir os rumos da recém-cidade criada. Que análise o senhor faz da população guajeruense atual? Você fala Como o senhor vê a população de Guajeru hoje, depois do plebiscito? Aí uns tempos atrás foi melhor, agora é aqui com... Entra prefeito, uns fazem alguma coisa, ou entra outro não faz quase nada, o pior é isso aí, né? Porque no tempo de Ariosvaldo foi bom demais. No tempo de Otinho também foi bom. Aí daí pra cá vem os prefeitos que fazem as coisas por metade. Certo. O senhor tem alguma coisa mais a dizer? Não. Então, obrigada por você responder nossas perguntas.
decidi escrever o livro Memórias em Pedaços, Relatos da História de Guajeru, com o objetivo de registrar, de guardar a nossa história. Desde pequeno que eu ouvia o meu avô e as pessoas idosas contando os fatos do passado. E eu percebi que isso não estava escrito, era apenas uma história oral. Então, com essas pessoas mais idosas falecendo, essas histórias iam morrendo. E os mais novos não tomavam conhecimento das mesmas. Então, quando eu resolvi fazer essa pesquisa para escrever o livro, foi exatamente para guardar essas lembranças, essas memórias dos nossos antepassados, das pessoas que viveram aqui no início do nosso município. Então o objetivo foi esse mesmo, registrar e guardar a história de Guajeru e região. A emancipação política de Guajeru foi um ato muito importante para nós guajeruenses, porque antes vivíamos sob a administração de Condeúba. Então, a nossa cidade não se desenvolvia, era muito dependente. E a partir da emancipação política, tivemos a oportunidade de ter maior progresso em todas as áreas, inclusive na área de educação. Então passamos a ter mais escolas, passamos a ter mais cursos, então os professores tiveram melhores oportunidades de realizar seu trabalho, o município progrediu em termos de economia, também as pessoas passaram a ter mais liberdade, porque antes era muito dependente de Condeúba. Então o município passou a receber recursos próprios, então isso garantiu que os recursos eram empregados aqui mesmo, em benefício da própria população. E antes, a maioria dos recursos recebidos pelo município de Condeúba eram usados lá na cidade de Condeúba. Para Guajeru era muito pouco. Então a emancipação política, na verdade, ela significou a abertura para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento. Foi a partir dela que Guajeru pôde crescer, pôde se desenvolver. E hoje, 30 anos depois, a cidade é 3 vezes maior do que aquela de 1984, quando houve o plebiscito da emancipação política. Então houve uma expansão, houve um crescimento muito grande em todos os sentidos, graças a essa separação política do município de Condeúba. Há 30 anos, o povo guajeruense conquista a emancipação política. Que avaliação Vossa Senhoria faz como cidadão e gestor dos avanços ocorridos nesse período? Bom dia a todos. De fato, esse ano se comemora aí, o primeiro movimento de participação popular da emancipação guajeruense. Do ano de 1994 ao ano de 2014, muitas coisas aconteceram e o avanço do município é muito significativo. Se a gente for analisar da época para os dias atuais, a gente pode destacar aí que o nosso município em desenvolvimento, em todas as áreas, ele avançou bem, tanto na questão socioeconômica, educacional, em todas as áreas. Se compararmos aí o município de Guajeru com outros municípios das circunvizinhos aqui, que foi emancipado bem antes de Guajeru, a gente percebe aí uma diferença muito grande e que o progresso em Guajeru ele teve um avanço muito rápido. Hoje nós podemos, se a gente for comparar na parte de infraestrutura, por exemplo, o nosso município tem uma estrutura, aporte de outros municípios que então foi emancipado assim, bem antes de Guajeru. Então a avaliação que eu faço a respeito desse período, desses últimos 30 anos de emancipação, é positiva, satisfatória, porque Guajeru de fato deu um avanço muito grande para o progresso e na melhoria de vida das pessoas guajeruenses, do povo guajeruense. Próxima pergunta.
O desejo de lutar pela emancipação nasce com o então vereador Raul Nunes, o qual convida outras pessoas para o mesmo fim. E então a vitória se dá pela força do sim através do plebiscito. Como Vossa Senhoria vê hoje a participação popular nas decisões rumo aos políticos de nosso município? Olha, primeiramente eu quero aqui externar a minha gratidão e parabenizar por esses políticos da época, principalmente o senhor Raul Nunes, que na época teve a coragem, a atitude de lançar esse desafio de que seria a emancipação política, contrariando na época interesses, né, de políticos do município de Condeúba. Até então nós éramos distrito de Condeúba, então o poder centralizava em Condeúba. E o seu Raul teve essa coragem, essa atitude, né, de lançar essa ideia da emancipação política, que só veio concretizar mais tarde, né, depois de 10 anos, com a junção dos políticos aqui do distrito de Guajeru, na época Santa Rosa, que foi ganhando força e chegou ao ponto de transformar isso aqui em um projeto de lei, a ideia de seu Raul, e transformar-se de fato em uma emancipação política. Mas eu quero dizer que tudo isso aconteceu por dois fatores. Primeiro, a junção, a união dos políticos da época, né, porque na época existiam dois grupos políticos, a Arena 1, a Arena 2, uma oposição ao outro, e para a emancipação de Guajeru, os políticos da época, né, conseguiram trazer a emancipação como foco principal para o distrito da época. E essa junção dos políticos da época que deu força para que aquele sonho do senhor Raul, lá em 1972, viesse a concretizar. Então, essa junção, primeiro, dos políticos foi um fato muito importante. E falando da participação popular, que é de fundamental importância em todo o processo de evolução, de revolução em toda a humanidade. Então, eu defendo e acredito e valorizo muito a participação popular. Então, naquele momento, no ano de 1984, a participação popular foi fundamental para concretizar todo o trabalho desenvolvido pelos políticos, né? Embora tenha sido uma iniciativa política, mas com a população ao lado dos políticos, que de fato concretizou e chegou, né, à realização da emancipação política. Então, eu defendo, acredito que toda a população, tanto da época quanto nos dias atuais, deve sim participar. Gostaríamos que fizesse um paralelo acerca da política na década de 80 e dos dias atuais, considerando as diferenças e semelhanças. Olha, a política em si, existe a semelhança sim da década de 80 e em relação aos dias atuais. Porém, a semelhança que eu poderia dizer, que ainda predomina, que ainda existe no processo político, é a defesa, a junção de pessoas no propósito de defender um projeto político para a população. Né? Aquilo que se defendia na década de 80, criava-se um grupo político, tinha-se um grupo político, lançava uma proposta de governo e o outro grupo também, contrariando, às vezes divergindo de algumas opiniões, lançava uma outra proposta. Então eu acredito que nos dias atuais o processo se continua do mesmo jeito, né? Com propostas, cada grupo político, cada partido apresenta uma proposta política. Então, em termos de semelhanças, são essas que eu acredito que ainda permanecem no processo político. Mas existem grandes diferenças da época. Até porque na década de 80, parte da década de 80, a gente tinha um regime militar, que era autoritário, né, e nacionalista. Então, não tinha um processo democrático naquele momento. Então, é só de 85 para frente que volta as eleições, as diretas, né? E a democracia começa a voltar a caminhar no processo eleitoral. Então, na década de 80, tinha uma influência muito grande no processo eleitoral, aquelas famílias que tinham um poder econômico maior, que sobressaía das demais famílias, e essas famílias, elas tinham um poder sobre a política, sobre a disputa política. Então, os políticos juntavam-se a essas famílias e venciam as eleições, e essas mesmas famílias que ajudavam a eleger os políticos da época, ela tinha influência também e participação no governo.
Já nos dias atuais, com a democracia mais amadurecida, onde o direito de expressão, a questão da participação popular, isso descentralizou um pouco a política das grandes famílias da época. E hoje a gente faz um processo político bem mais democrático, onde o cidadão ele tem a sua opinião própria, ele não é tão influenciado por influências na época que eram, por exemplo, se tinha uma família em uma região na década de 80, ela dominava e tinha um domínio sobre as famílias em volta, né? Então você conquistava, o político conquistava na década de 80, conquistava tal família, essa família tinha um domínio do voto daquela região. Hoje não. Hoje nós políticos precisamos fazer um processo político, uma campanha eleitoral, por exemplo, de porta em porta, ou quem tem acesso à mídia, através da mídia, da televisão, da internet, né, das redes sociais, e conquistando voto individual. É claro que a junção, a conjuntura política com a liderança política ainda predomina. Nós precisamos de ter um grupo político em volta para saírem candidatos, né, esses políticos, e serem eleitos. Mas a conquista do voto, comparando a época na década de 80, isso mudou muito o modo de fazer política. Então, nos dias atuais, com o amadurecimento da democracia, né, o voto está mais solto, vamos colocar dessa forma, e nós políticos precisamos fazer um trabalho conscientizando ou conquistando voto por voto, não mais somente lideranças como era feita na década de 80. Então, Vossa Senhoria ainda é muito jovem e, como todo jovem, guarda o desejo de mudar o mundo. Quais são os planos de transformação deste, que é um município pequeno, tão novo, mas ao mesmo tempo tão carente de desenvolvimento? De fato, o que me fez ingressar na vida pública, na carreira política, foi justamente o desejo de mudança, né? Sou filho, nascido e criado aqui no município de Guajeru, e como todo jovem, como foi dito, a gente sonha em mudar o mundo, em mudar o meio que a gente vive. E esse desejo, essa vontade de mudança é o que me fez entrar e ingressar na política. Até porque eu não tenho tradição política, minha família não tem tradição política. Então, esse desejo de fazer mudança, esse desejo de contribuir para as mudanças de Guajeru que me fez ingressar. E, de fato, Guajeru é um jovem município, né? Com 30 anos, faz agora em fevereiro 30 anos de emancipação política. Então, um jovem município e que tem muito a mudar ainda. E o nosso governo, no meu período, nesse período de gestão nossa, a gente tem buscado muitas mudanças. É claro que precisamos mudar ainda mais, porque as necessidades vão mudando, a população vai tendo um estilo de vida diferente e isso vai trazendo novos anseios, novos desejos, novas necessidades para mudar. Mas o desejo de mudar nós temos, e eu sonho como todo jovem sonha, de fato, de buscar e mudar o mundo em volta de si. Então, eu acredito em um Guajeru no futuro bem melhor do que está hoje, mas a gente está caminhando para isso. Então, o que me mantém animado, continua sonhando, que eu vejo que Guajeru está no mundo certo, né? Nós precisamos, é claro, que buscar muito mais coisas para Guajeru, mas não depende exclusivamente dos políticos aqui de Guajeru, não depende exclusivamente da população de Guajeru. Muitos desses avanços, dessas melhorias, elas acontecem vindo dos governos, né, tanto do governo estadual quanto do governo federal. O município não tem financeiramente condição ou estrutura para poder fazer grandes mudanças. Então vamos mudando aos poucos, que eu acredito que teremos um futuro bem melhor. Qual posição seria mais adequada em relação à data de aniversário da cidade, na opinião da Vossa Senhoria? Olha, é um fato bem polêmico, né? Porque quem viveu todo o processo de emancipação no dia 25 de novembro de 1984 comemorou de fato a emancipação política. Mas se formos olhar pelo lado legal, pela lei, né, que de fato tornou o município emancipado, é uma outra data. E se eu tiver, como eu tenho que opinar, e se eu tiver de um dia opinar publicamente, eu quero declarar assim: eu acredito que o plebiscito, no dia 25 de novembro de 1984, foi parte de um processo final da emancipação. E que, de fato, a emancipação só se concretizou com a aprovação da lei
em 25 de fevereiro de 1985. Então, se tivermos de escolher uma data, eu particularmente como cidadão guajeruense, eu diria que o processo todo foi concluído no dia 25 de fevereiro de 1985. Então, eu acredito que seria a data, de fato, para comemorarmos assim, um aniversário, todo o sucesso daquele povo, daquela época, né? A conquista de fato concretizada. Então, até o dia 25 de fevereiro, ao meu entender, isso fazia parte do processo de emancipação. Então, podemos sim, não podemos esquecer o dia do sim, dia 25 de novembro, que foi o dia do sim, que de fato a população manifestou ao governo do Estado a sua independência administrativa, desvinculando do município de Condeúba. Então, dia 25 de novembro, de fato, foi um dia muito importante no processo, onde o povo disse sim pela emancipação. Mas o fato só se concretizou no dia 25 de fevereiro de 1985. Então, se tivermos de comemorar, fazer um aniversário, eu acredito que realmente seria no dia 25 de fevereiro, pelo fato de realmente o município passar a existir através da lei, né, de 4.402, que é a lei de emancipação, que de fato, né, conseguimos aí o grande feito, o grande ato histórico que foi a emancipação política do nosso município. Então, encerramos aqui mais uma entrevista. Muito obrigada, senhor prefeito, pela disponibilidade. Eu que agradeço a visita de vocês, né? O gabinete está sempre aberto para discutirmos assuntos de interesse da população. Me coloco à disposição. Quero aqui parabenizar o Colégio Jorge Amado, né, pela iniciativa desse resgate da cultura, da história do nosso município, para vocês jovens, né, que na época, né, só os pais de vocês, alguns pais de vocês que puderam presenciar e participar desse processo. Eu quero aqui parabenizar toda a equipe do Jorge Amado, na direção do nosso grande amigo professor Laércio Miranda, todos os professores, e a vocês alunos que estão buscando esse resgate aí da nossa história. Então, parabéns a todos vocês e bom trabalho a todos. Professora Irene, o que assim, levou a senhora a nos propor esse documentário? Bem, Daniel, como professora do ProMI, dessa escola também, essa escola tem como missão a formação integral do aluno como cidadão, para que ele possa participar da transformação da sociedade na qual ele está inserido. E os valores que a escola também defende são justamente voltados para isso. O respeito, a participação, a igualdade. E a visão da escola também caminha nesse mesmo sentido, que é a questão da inter-relação do aluno com a comunidade na qual ele está inserido. Então, o meu macrocampo no ProMI é trabalhar leitura e letramento. Então, nada mais interessante do que colocar os meus alunos a lidarem com essa linguagem. A própria oficina tem esse nome, né? A linguagem e o mundo. Então, esse mundo que serve o nosso aluno guajeruense, é importante que ele conheça a sua própria história. E, nesse ano, especialmente, nós comemoramos 30 anos daquele dia memorável, tão importante, histórico, né? Em que a gente percebe assim, a atuação de pessoas, moradoras daqui de Guajeru, que foram em busca dessa mudança, dessa emancipação. Olha que coisa importante, interessante. O próprio Paulo Freire vai nos dizer, né, da importância da emancipação do ser, do sujeito. Aquele que tem o conhecimento, ele se emancipa. Então eu vejo, principalmente ali, convivendo com meu pai, eu ouvi durante anos esses relatos do quão importante foi a sua luta, a sua presença, essa emancipação que ele buscou como pessoa, né, membro da sociedade local, como vereador, né, em prol da melhoria do lugar em que ele estava vivendo. Ele então busca conhecer, então ele se emancipa como sujeito, como pessoa, e isso eu admiro muito por isso, não só a ele, mas qualquer ser
que busca essa emancipação. E aí a gente vê então a emancipação de um lugarejo que se torna uma cidade. Isso que evolui. E é importante, muito importante, que o nosso aluno que está aqui sendo formado como cidadão tenha conhecimento dessa sua história. E assim a gente possa fazê-lo participar. E principalmente por amor, por gostar do seu lugar, da sua cidade, do seu cantinho. Por isso, com o Projeto C, nós colocamos aquela ação também, que é chamada de Adote um Cantinho. E aí fica o nosso convite para que a gente continue trabalhando em prol do nosso lugar, da nossa Guajeru, e assim nós estaremos formando sempre, cada vez mais, uma sociedade melhor.